Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que mexe muito com os mestres da lei, aquelas pessoas que eram expert da Sagrada Escritura. A palavra que Jesus profere. Jesus olha o paralítico, olha aquele homem que estava doente, olha aquele homem que estava ali deitado naquela maca, naquela cama, não tinha força nenhuma para levantar. Aqui fala que aquele homem era paralítico. Seguramente era uma paralisia, talvez das pernas, dos braços, alguma coisa o paralisou. Mas se nós também pensarmos e olharmos para nós, quantas coisas nos paralisam, né? Por exemplo, eu lembro naquele tempo que nós rezávamos nas vielas, né? Nós rezamos uma vez a missa no Bar da Índia. Todas as sextas nós fazíamos isso. Aí rezamos ali no Bar da Índia. E chegou um testemunho para mim de uma senhora que ouvia a missa da casa dela e que fazia 3 meses que praticamente ela não levantava da cama. Passava semanas sem tomar banho. Estava perdendo as suas forças, estava com uma profunda depressão. E a palavra de Deus, aquela Santa Missa, ela escutando a Santa Missa, ela disse que teve força para levantar e retomar a sua vida na mão. Quantas situações nas nossas vidas nos paralisam. E a fonte de cura física é o pecado, gente. Isso é comprovado cientificamente. Tem dados que dizem até que praticamente 100% das nossas doenças físicas são consequências e somatizações, talvez emocionais, afetivas. São tantas as coisas que muitas vezes fazem gerar em nós doenças físicas. E o Senhor, ele vai no âmago. Ele diz, para que aquele homem venha a ter salvação na sua vida, ele precisa ser perdoado dos pecados. Pensa, irmãos, que a maior fonte, a maior graça que nós recebemos na nossa vida foi o batismo. É a porta-mãe de qualquer outro sacramento, mas pelo batismo nós somos ligados a Jesus. E a grande graça do batismo é que ele concede a nós o perdão e a remissão de todos os pecados. E até mesmo aquele pecado que não é nem consequência nossa, não é nem culpa nossa, mas é consequência de um outro. É uma herança tomada a nós. E quando nós somos batizados, nós somos arrancados, somos libertos. E Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele deixou o sacramento da confissão. Não existe graça maior do que o perdão, a remissão dos pecados. Quando você tem coragem de falar, Jesus me perdoa, e você vai perceber tantas graças, tantas coisas maravilhosas que são frutos da ação e da graça de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que esse casal deixa eu falar isso. Eu estou acompanhando um casal que são de igreja, são pessoas boas, pessoas dispostas. E ele fez vasectomia, né? Então tinha esse pecado que ele trazia dentro dele, e ele talvez nem sabia tanto que era pecado. E aí ele ouviu na missa do sábado de Aleluia, na missa de Páscoa, um casal contando esse testemunho da reversão. E esse casal se sentiu tocado e fez isso. E eles falaram, poxa, eles tiveram que pagar tudo. E eles falaram, poxa, foi o maior investimento. Sabe aquele dinheiro que você dá com gosto, né, para sair da situação de pecado, que você dá com amor, né? E eles falaram que a partir daquilo, né, eles melhoraram até na vida afetiva deles.
tinham dificuldade até mesmo de se amar, de se relacionar. E ela fala para mim, eu tenho certeza que era o pecado que me impedia de amar livremente, de fazer algo, de ter uma relação natural, serena com aquela pessoa. Entende? E ela entendeu isso, que ela fala, poxa, de onde vem isso? Por que isso? E ela entendeu que era por conta do pecado. Dá para entender, gente, que muitas vezes o pecado, ele paralisa as nossas ações. O pecado, ele tem o poder de deixar a gente engessado, paralisado. O pecado nos impede de amar. A maioria das pessoas que muitas vezes não fazem as coisas até mesmo para Deus, é por consequência de uma falta de relação com Deus, porque os pecados vão tomando conta tanto de nós, que a gente não percebe quando a gente vê. A gente está entregue ao mal. E às vezes a gente vai sendo permissivo. Porque o que acontece? Exagero. Não precisa ir na igreja todo dia, não precisa ir na missa todo dia. De repente tem alguém aqui que é de missa diária, né? Às vezes eu vejo, né, gente que tem a missa, né, gente que tem possibilidade, mora num lugar que tem até missa, e tem a possibilidade de escolher de não ir, né? Porque às vezes, sei lá, estamos na escola de missão, então todo mundo tem na regra lá, tá lá no horário de ir na missa. Aí de repente a pessoa sai, tem a possibilidade de ir, mora lá, ele não vai. Poxa vida, eu falo, caramba, não entendeu ainda que existe o céu, ali é o céu na terra, e a gente vai permitindo. Às vezes eu fico abismado, gente que era de missa diária, de repente, irmão, vamos na missa agora, tal. Não, irmão, eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho isso aqui para resolver. Eu falo, cara, você não tem coragem de esperar, atrasar meia hora, atrasar 40 minutos, porque hoje quando você vai numa missa aí por aí, uma missa durante a semana não passa de meia hora, gente. 40 minutos, assim, uma hora, só se o padre tiver muito inspirado, só se for uma missa assim, cheia de música, cheia de canto, cheia de motivações, que nem é a nossa aqui. Mas tirando isso, gente, ou sei lá, se for uma missa de cerco de Jericó, uma missa por cura e libertação, mas tirando isso, é rápido. E às vezes a gente não tem o sacrifício de ir, a gente vai se permitindo e nos distanciando de Deus. E esse distanciar-se de Deus vai esfriando o nosso coração. E aí, obviamente, quando a gente está desprotegido, desguarnecido, o que vem até nós? Pecado, né? Padre Jean-Pierre tem uma coisa que ele fala que eu concordo plenamente. Nós somos como os dois braços abertos, como esse Cristo aqui que deu a vida por nós na cruz, que está de braços abertos para nós. Se nós não abraçamos a Ele, fica tranquilo, nós vamos abraçar as coisas do mundo. E aí, qual que vai ser as nossas compensações, as nossas alegrias? Uma cachaça, ficar papeando com os amigos no boteco, ficar olhando mulher pelada em grupo de peão que manda, cara lá, ficar fazendo fio-fio pra mulher que passa no meio da rua, né? Essas patifarias, essas pataquaiadas besta. Por quê? Porque o coração não está em Deus, o coração não está inflamado no Senhor. E aí o pecado vai paralisando. Aí a gente vai sendo grosso dentro de casa. Fica doente, né? Porque na verdade, o que acontece? A gente começa a fazer besteira e começa a ficar com ciúmes, né? Acho que o outro é que nem a gente, não é? E aí, assim vai acontecendo tantas coisas que vai paralisando a nossa vida. Tem gente que não tem coragem de lavar uma louça. Tem gente que não tem coragem de contribuir com as mínimas coisas. Dá para entender que a falta do perdão nos engessa. E hoje Deus quer curar nosso coração. E a porta da cura é o perdão. É
realmente querer me reconciliar com Deus. Porque Deus quer sempre nos curar, gente. Porém, entretanto, todavia, a grande cura que o Senhor quer nos dar é a sua salvação. E obviamente que às vezes Deus permite também que nós passemos por assolações físicas. Mas por trás daquilo tem uma redenção, né? Quando você significa aquilo, né? A gente fala, poxa Jesus, eu sigo o teu caminho, mas sou tão tentado, tenho tantas dificuldades e tentações. Mas aí Jesus também fala, olha, eu também fui tentado. Passei 40 dias no deserto e lá também eu fui tentado. E o que me sustentou? Foi o jejum e a oração. Aquilo que expulsou o mal, o inimigo, o demônio de mim. Ou pessoas que têm dificuldades, de repente, econômicas. Oh, Jesus, estou passando por dificuldade econômica, tenho problema de dinheiro, estou sempre na igreja, vem meu auxílio. De repente o Senhor permite isso para que você se abandone mais à providência, para que você de repente seja mais sóbrio, para corrigir você de um vício, porque de repente você era uma pessoa que gastava à toa, né? Nós temos um par de pé e às vezes temos 15 par de sapato. Para que tanto? Para um par de pé só. Um par de pé, 15 par de sapato, 30 sapatos, né? Sem tirar as sandálias, a rasteirinha, o tamanquinho com saltinho, a bota, isso e aquilo. Mas para quê? Você tem 2 pés, pô. Para que 30 par de sapato? Talvez Deus faz isso para te corrigir. Nossa, mas o que a outra vai pensar de mim? Eu vou de novo, sapato igual pro trabalho. Aí quem não está em Deus começa a ter preocupações vãs, né? Veio uma pessoa falar comigo que ela estava desesperada. Ela falou, padre, eu tô mal, a situação econômica tá difícil. Olha, padre, eu vou te falar uma coisa. Já é o 4º casamento que eu vou esse ano. E eu vou com o mesmo vestido. Eu falei, mas quantas vezes você usa esse vestido? Eu uso só nos casamentos. Mas é a 4ª vez que eu estou usando esse vestido. Rasgou? Fez buraco? Caiu cândida? Manchou? O que aconteceu com o vestido? Você emagreceu demais? Ou você engordou demais? Não cabe mais em você? O que aconteceu? Não, padre! É as outras pessoas. O que elas vão achar de mim? O que elas vão pensar de mim? Eu 4 vezes no mesmo casamento com o mesmo vestido. Eu falei, vá pro quinto dos infernos, minha filha. Se converte. Se converte. Você tá doida? Tá maluca? Olha, tanta preocupação no mundo, né? Os irmãos aqui que vai ter a filha que vai ser operada. Um outro tá sofrendo pelo câncer. Um outro tem tanto problema, cara. Você tá preocupado de ir no casamento com o mesmo vestido. Dá pra entender? Olha a preocupação, né? Isso não é preocupação. Isso é palhaçada. Isso chama palhaçada, né? Desculpa se de repente tem alguém que pensa desse jeito, mas saiba que você não pode pensar assim. Se você é cristão, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa do Senhor, essa não deve ser tua preocupação. Não deve, não pode. Não interessa o que os outros pensam. Não interessa o que os outros acham. Você precisa ser autêntico, você precisa ser você. Entende? Dá para entender, gente? Deus quer fazer grandes obras em nós, mas muitas vezes nós paramos nas nossas mesquinhezas. No fundo, a cura para Jesus é o que menos importa. Jesus quer salvar a nossa alma. Mas tá bom,
para que vocês acreditem, Jesus que leu o pensamento, porque os mestres da lei não verbalizaram isso, né? Não é que eles falaram, olha quem ele pensa que ele é, tá blasfemando, tá achando que é quem? Por que ele tá curando? O que ele tá achando que ele é para perdoar pecado? E Jesus olha no fundo da alma deles. Jesus que sonda e lê os corações, diz, para que saibais que eu sou filho de Deus, levanta, pega a tua cama e anda. E aí ele volta com a cama. Aquelas pessoas que olhavam ele derrotado ali sobre aquela cama, rendido naquela cama, aquela cama já não é mais fonte de maldição para ele, já não é fonte de perjúrio. Aquela cama é fonte de glorificação de Deus. Uma outrora ele era prostrado naquela cama e agora ele domina aquela cama. Aquela cama ele carrega no braço dele. E por que isso? Para que ele também nunca se esqueça de onde Deus o tirou. Muitas vezes Deus é assim, né? Às vezes a gente está bem no caminho, de repente a gente sofre tentações de situações que a gente viveu tantos anos atrás. Não sei se com vocês acontece isso. Você está caminhando com Deus, de repente vem umas lembranças, sobretudo no campo afetivo. Ixi, aí vem lembrança de besteiraiada. Aí é Deus mostrando para nós, olha meu filho, olha minha filha, da onde eu te tirei. Olha a graça que eu fiz na tua vida, né? Olha o que eu realizei na sua vida. Olha o que eu já fiz por você. Fica tranquilo, calma, né? Eu te amo. Estou te fazendo lembrar porque eu quero te libertar, de repente curar o teu passado, curar a tua história. Normalmente quando Jesus também faz nós lembrarmos, termos lembranças da vida pregressa, passada, é porque muitas vezes Jesus quer curar feridas que ainda ficou lá atrás na nossa vida, que ainda não foram cicatrizadas, que ainda não foram curadas. Às vezes a gente do nada lembra de uma chinelada que a gente levou da mãe, que a gente achou que foi injusta, né? Uma cintada. Às vezes a gente achava que a nossa mãe não nos amava, ou de repente quando a gente levou um esporrão lá do pai, da mãe, quanta coisa Deus faz vir à tona. E hoje, né, sentia muito forte que essa missa mesmo fosse uma missa de cura. E quanta graça, quanta cura Deus já fez aqui no nosso meio, hein? Quanta graça Ele já revelou até no nosso meio. Quanta manifestação Ele já fez aqui, né? E hoje nós queremos passear com o Santíssimo, né, sobre a nossa Assembleia. E eu queria mesmo que você pudesse pedir a cura do teu coração. Aquilo que te impede de viver a graça dele. Aquilo que te impede de viver aquilo que ele tem para nós. Quais são os empecilhos que te impedem de receber o perdão de Deus? Porque tem coisas que a nós custa muito deixar. Não é, gente? Tem situações que em nós é difícil abandonar. Às vezes Deus quer dar a salvação para nós, a gente não quer deixar o mal, né? Às vezes tem gente que vem e fala assim, padre, eu quero pedir perdão, né? Às vezes por desencargo de consciência, e muitas vezes é uma confissão até sacrílega. Eu quero pedir perdão porque, sei lá, eu olhei vídeo vi coisas impróprias no celular. Aí o padre vai falar, então tá bom, que hora que foi? Foi à noite, quando eu estava lá no meu quarto sozinho. Então faz o seguinte, né? Escreve a certidão de divórcio pro celular, não dorme mais com ele, né? Quando a gente briga com o marido e com a esposa, o que a gente faz? A gente sai da cama, não é? A gente vai dormir no quarto dos filhos, né? Ou no quarto da empregada, se você for meio rico, porque acho que não é o nosso caso aqui, né? Ou senão vai dormir no sofá, né? Ou senão vai dormir no sofá. Você não fica com ele, você não fica com ela na mesma cama. Relações cortadas. Aí tem gente que quer se divorciar do celular, não quer ver o que não presta lá, aí fica lá
Nossa, a tentação bateu. É lógico, Anta. Vai bater, claro que vai bater. Se você não tiver coragem de falar, olha, relações cortadas. O celular pode chorar e falar, mas deixa eu dormir só essa noite com você. Eu prometo que você não vai sentir nenhum desejo. Olha, vai, assiste. Você vai assistir um vídeo bonito no YouTube. Agora tem a Netflix católica, né? Que é a Lumini, né? Não sei se vocês conhecem aqui, propaganda, merchandise, né? Tem a Lumini. Aí você pega lá um filme de um santo. Aí você assiste. Ou você ouve uma palestra bonita que vai te ajudar. Porque o diabo, ele é safado, sem vergonha, danado, mau caráter, desgraçado, que merece uma bicuda, né? Que ele vai enganando a gente, né? Já viu o salafrário sem vergonha quando quer ganhar uma moça? Dessa vez prometo que eu não vou te trair mais. Nossa, eu vou te amar. Isso é sem vergonha, rapaz. Já falou isso 30 mil vezes. Tem gente que merece só tapa na orelha, né? Então, mostra com a tua vida, vem na igreja, caminha com Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Depois nós conversa, não é? Aí, poxa vida, eu fico quase me mendigando amor. E aí tem um Deus que tá doido para nos amar e a gente fica mendigando amor. Mendigando amor, fica em depressão, porque o outro não gosta da gente, porque o outro não dá atenção pra gente, porque o outro não é aquilo que a gente espera que ele seja para nós. Vai te catar, gente. Deus é o que que espera para você. E tudo, as nossas relações precisam ser fruto da nossa relação com Deus. É Deus que dá as pessoas para nós. É Deus que dá as relações para nós. Nós não temos que ficar mendigando nada. Dá para entender? Deus é e basta. Às vezes ele manda um bônus, né? Que nem mandou pro Du, para Laís. Du foi lá, fez o ruá e tal. Aí se encantou pela apresentadora do retiro, pela coordenadora do retiro. A coordenadora se encantou por ele, beleza, aí estão casados. Glória a Deus, aleluia. É um bônus, né? Mas é fruto de um amor a Deus, encontrado numa relação com Deus. Se de repente, né, um não começa a caminhar com Deus, o sentido da vida é Deus. O relacionamento vai para frente porque tem Deus. Se não for isso, né, tá tudo fora de órbita, né? Deus é o sentido, Deus é o termômetro. E aí tem gente que fica mal. Já pensou? O Duai, tô gostando da Laís, mas ela não deu bola pra mim. Tá bom, fica tranquilo, meu relacionamento é com Deus. Gostei dela, mas se ela não gostou de mim, eu vou ficar babando o ovo pra ela, né? Quem é ela comparada a Deus? Mas como Deus é bom, de repente colocou um gosto por ele, beleza, os dois se deram bem, estão se dando bem, mas o sentido da relação é Deus. Também entendeu o que eu quero dizer? A gente não pode sofrer por essas coisas. A ideia, mas padre, você não entende. Não, entendo muito bem. Entendo muito bem. Você está assim porque você não está buscando a Deus verdadeiramente, porque você não está amando Ele de todo o teu coração, porque você não está adorando Ele, porque você não está meditando saborosamente a palavra de Deus, porque você, quando vai fazer o diário, você vai ficar tomando banho, fica fazendo café e fica ouvindo o diário e a palavra. Como que a palavra vai entrar profundamente no teu coração, na tua alma? Porque você é displicentrioso, você é relaxado, você vem na igreja, no lugar de você ficar adorando Jesus, você fica mexendo no celular, você fica respondendo no WhatsApp, na igreja, em vez de adorar o Santíssimo Sacramento. Então você perde tempo, você está comigo, mas não está comigo, né? Por isso que você está assim. Se concentre em mim e eu me manifestarei a você. Gente, o que Deus mais quer é nos amar, gente. Mas é preciso que nós deixemos. Se nós não demos espaço para que Deus nos ame, como que Ele vai fazer? É por isso que a gente fica sofrendo carências, gente, sofrimentos inúmeros. 75% das depressões, isso é já diagnosticado.
são de questões emocionais. São poucas as depressões físicas mesmo, né? Por disfunções hormonais. Porque também existe, né? Quer ver uma mulher em depressão, né? É quando ela está em TPM. Né? Tá na período de TPM, ela começa a chorar por nada, quer abraço, né? Quer carinho. Tá doido, né? Tá em depressão, você não dá... Às vezes é o contrário, às vezes fica um leão raivoso, né? Assim, tá bom, aqui é uma disfunção hormonal, né? Ou de repente tem a tireoide, né? Tireoide que fala? Hipertireoidismo, eu não sei, não entendo muito bem dessas coisas. Mas enfim, tem lá as compensações. De repente precisa fazer um exame no neuro, né? De repente vai ver, de repente tem algum parafusinho solto no cérebro. Ué, também tem isso. Pode acontecer também, né? Às vezes precisa de um aperto, de uma chave de fenda ali, né? Um remedinho para melhorar. Mas normalmente não é assim. Normalmente são questões afetivas, emocionais. É só olhar na Missão Belém, né? Você vai conversar com os irmãos. Como que você entrou na droga? Tô nas ruas desde pequeno. Por quê? Porque minha mãe me trocou pelo padrasto. Poxa vida. Você se sente trocado, aí você vai, busca uma compensação. Aí por que ele consegue ficar bem na casa de Deus? Porque reza 3 terços por dia, faz o diário, participa da missa, faz adoração, faz retiro, tem alguém que conversa com ele é amado gratuitamente, não recebe, não tem nada em troca. Aí, poxa, por que ele consegue ficar sem a droga? Porque ele é profundamente amado. E isso preenche o coração dele. Por que ele é alegre na casa de Deus? Porque realmente Deus é tudo, Deus nos dá alegria. E quando a gente sai da presença dele, por que a gente fica triste? Porque ninguém pode nos dar mais alegria do que Deus. Dá para entender? Que muitas doenças que nós temos e carregamos é pelo nosso distanciamento de Deus, é pelo nosso afastamento de Deus. Eu queria muito que nós pudéssemos nos abrir hoje a Deus e retomássemos o nosso compromisso de nos relacionarmos verdadeiramente com Deus. Gente, Jesus quer você bem. Jesus quer você feliz. Jesus quer você pleno. Jesus quer você completo. Jesus quer você realizado. Às vezes as pessoas falam assim, né, esses tempos atrás eu conversava com uma jovem e eu falava, você não pensa em vir para a escola de missão? Ela, ai padre, às vezes até passa pela minha cabeça, mas eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer? Aí ela me falou com essas palavras, eu não quero, padre, porque se eu for na escola de missão e ele pedir para mim me consagrar e ficar com ele, eu não vou querer. Eu falei, nossa, mas se ele tem isso para você, ele vai te fazer feliz. E se você não responder, você vai ficar triste pro resto da vida. Ah, padre, não tem problema, mas isso eu não quero. Eu falo, nossa, tem gente que escolhe a sua própria condenação em vista de um desejo, de uma coisa que ele enfiou na cabeça. Dá para entender? Eu sempre falo assim, né, que quando nós caminhamos no caminho do Senhor, nós caminhamos no caminho de uma autorrealização. Quem não gosta, quem não quer ser realizado nesse mundo? Todo mundo busca ser realizado, é ou não é? E quando a gente está no caminho de Deus, a gente é plenamente realizado. Não existe realização fora da vontade de Deus. Não existe realização fora do caminho de Deus. E a gente precisa viver, gente, já agora. Né? Não demorar, não tardar. Né? Endireita o teu caminho hoje, assim como vai dizer Isaías 55, lá, versículo 6, 7, se eu não me engano. Não demores em voltar para o Senhor. Não adies de um dia a dia. Mas é hoje. A gente pensa, esse irmão Luiz Fernando, né? Poxa vida, 30 anos, sofreu um acidente, foi atropelado, saiu, foi atropelado, bateu a cabeça, pronto. Acabou a vida para ele. Né? Quero rezar também pelo meu primo pelo meu primo Anderson. Meu primo novão, minha idade. Estava andando, de repente sofreu um infarto. Acabou. Estou aqui pregando para vocês.
Pode ser que daqui a pouco eu tenha um infarte. Pode ser que daqui a pouco eu, de repente, subir nesse degrau aqui, tropique, bata a cabeça e morra. Pode ser que você também saia daqui e seja atropelado. Pode ser que você também tenha um infarto. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Dá para entender? Como nós iremos nos apresentar diante de Deus? A vida é feita para a nossa salvação. Nós estamos aqui nesse mundo para amar, adorar e servir a Deus. E diante desse amor a Deus, diante desse ato de adoração a Ele, nós somos chamados a manifestar e a testemunhar esse amor ao próximo e fazer com que mais e mais pessoas se encontrem com esse amor. Nós temos que ser como essas pessoas aqui do Evangelho, né? No outro Evangelho, acho que no de Lucas, né? Fala que foram 4 pessoas que trouxeram ele, abriu o telhado, colocou ele pelo telhado. Aqui nesse Evangelho de São Mateus ele é um pouco mais sintético, né? Diz que trouxeram o paralítico na cama. Deus também está esperando. Quantos paralíticos você conhece, irmãos? Que está esperando que você vá buscá-los. E você está fechado em você. Quantos paralíticos, irmãos, que você conhece, que precisa do teu sim, da tua ação, da tua obra. Domingo nós refletíamos isso na missa. Até quando nós vamos ficar, né? Eu às vezes percebo até gente da Missão Belém. É uma porcaria na missão. Não faz diário, falta no domingo Belém, não participa bem das formações. Aí chega no Instagram, chega no WhatsApp e fala: esse político sem vergonha, e não sei o que, tem que queimar no fogo do inferno, quem que ele acha que é? Que vergonha de Brasil! Aí ele esquece de olhar para ele, que ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha porque você é sem vergonha. Porque se você cumprisse o teu dever, quem sabe o Brasil não poderia ser diferente? Começa a mudar o mundo por você. Para de ficar olhando o cisco do outro e tira o trave que está no teu olho. Para de ser um jumento que fica brigando na internet. Faz alguma coisa. E às vezes a gente tá Missão Belém. Mas que porcaria, rapaz. O cara tem coragem de ficar bravo na internet e não aguenta levantar um garfo no retiro. Falta, sem vergonha, preguiçoso. Não consegue ficar em silêncio num deserto, num momento de deserto. Não consegue fazer nada de diferente pro outro. E fica metendo pau no outro, fica esperando o outro. Seja violento com você mesmo. Por que violento tanto com o outro? Reclama tanto do outro, mas por que você não é assim consigo mesmo? Nós devemos ser violentos conosco mesmo. Vai dizer, né? Mateus 11. O reino dos céus está sendo violentado. Está sendo saqueado. E são os violentos que o conquistam. Basta de sermos cristãos meia colher. Basta de sermos cristãos mais ou menos. Ou é tudo ou é nada. Nós precisamos assumir a nossa fé. E às vezes a gente é bom para brigar, para julgar, para criticar, para apontar o dedo, né? Como vai dizer o padre Marcelo Rossi, né? Quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente esquece que tem 3 voltados para nós. Toma cuidado, você está apontando para o outro, mas tem 3 para você. Olhe para você, né? Olhe para você. Dá para entender, gente? A gente não pode ficar reclamando, murmurando, né? Quando a gente fala de política, por exemplo, né? Às vezes a gente acha que política é só aqueles que são candidatos, aqueles que são parlamentares. Mas o que é política? É ser um cidadão da polis. O que é polis? Cidade. Então a todo momento você faz política. Política é a partir do momento que você constrói uma civilização diferente. Você é o político, você é o presidente da tua casa, um homem de casa. Você é o presidente ali da tua casa, você é o homem da tua casa. Aí você é o homem da tua casa, tem que governar a tua casa. Aí você é um picareta, não tem coragem, né? A mulher quer uma ajuda, aí você fala: não, amor,
agora eu tô vendo o meu jogo. Aí fica lá deitadão, folgado, tomando uma bela de uma breja diante da televisão e ainda maltrata a esposa. E tem moral de reclamar do presidente, do prefeito, do governador, do vereador, do deputado, disso, daquilo. Tenha vergonha na tua cara. Seja governador da tua casa primeiro. Aprenda isso, querido. Dá para entender? É isso. Quando a gente muda ao nosso redor, a gente vai ter força para mudar o que está fora de nós. Eu me lembro uma vez, eu fui para o Haiti, né? E é revoltante a situação lá, né? E aí veio essa coisa, eu falei, caramba, cadê o presidente, cadê o prefeito desse lugar, mano? Não tem nada aqui. E aquela revolta, né? E aí eu me lembro que eu falei com o padre Jean Pietro, falei, padre Jean Pietro, nossa, aqui eu não tenho vontade de ser padre, aqui nesse lugar eu tenho vontade de ser presidente. Aí ele virou para mim e falou, como padre você faz muito mais. Depois eu parei para pensar, eu olho a Missão Belém, a ação da Missão Belém lá, e me confirma isso, realmente como padre, como religiosos, como homens de Deus, nós fazemos muito mais. É só olhar o mundo. Santa Casa de Misericórdia, Santa Maria Maggiore ali na Moca, Santa Virgínia, a Santa Casa lá na estação na Sicília. Enfim, tudo nasce da fé. O mundo é o que é por causa dos homens de Deus. O mundo é o que é por causa das pessoas de Deus. Não ache que a mudança do Brasil ou do mundo vai sair, sei lá, de um presidente ou de sei lá quem, mas vai sair de você. Faça bem a tua parte. Cada um faça bem a sua parte e o mundo vai mudar. Façamos bem a nossa parte e o mundo muda. E nós vamos tirando pessoas e mais pessoas da paralisia. Hoje Deus quer nos curar, mas também quer que nós sejamos fonte de cura para tantas outras pessoas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.